Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o capítulo 15 do livro de Provérbios. Vamos concluir este capítulo, pois no último programa nós não tivemos oportunidade de trabalhar todos os conceitos que este capítulo tem. É tão rico este livro de Provérbios que, de facto, só olhar para as suas páginas é para nós um enriquecimento. Muitos destes textos bíblicos nem carecem de explicação. São tão claros, tão óbvios, que basta lê-los com atenção. Então é isso que eu me proponho fazer neste programa. E eu espero que você esteja atento. Se tiver uma Bíblia, então, melhor ainda, pode abrir no livro de Provérbios e certamente irá sublinhar muitos destes provérbios tão importantes para o nosso dia-a-dia. Diz assim o verso 30 do livro de Provérbios, no capítulo 15. O olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Veja bem este provérbio tão claro, e isto, mais uma vez, é algo verdadeiro. Quando você está desanimado, abatido, talvez está, se calhar, numa sala de conferências, de reunião, e nessa reunião tem alguém que é seu amigo. Talvez você tenha que defender um objetivo, um propósito, um projeto, e você sente-se nervoso. Olha talvez para essa pessoa que é sua amiga, e essa pessoa dá-lhe um olhar de compreensão, de segurança, dizendo vai em frente, e você alegra o seu coração para poder continuar. Não sei se já aconteceu consigo, comigo já aconteceu esta experiência. É por isso que eu entendo bem o que o livro aqui de Provérbios quer dizer. O olhar do amigo alegra o coração. Mas continuando, este livro de Provérbios diz: os ouvidos que atentam à repreensão salutam no meio dos sábios, têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atenta à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Textos tão claros, tão bonitos. Veja estas virtudes que são destacadas nesta secção do livro de Provérbios. Vemos aqui o temor do Senhor e a humildade. Estas duas virtudes são, de facto, virtudes fundamentais para a nossa existência. Infelizmente, muitas pessoas acham que o orgulho é que conduz à vitória. O orgulho é que conduz à honra. Mas não é verdade. A palavra de Deus nos mostra que Deus resiste aos orgulhosos, porém aos humildes dá graça. E mais uma vez aqui o livro de Provérbios manifesta isso. A humildade precede a honra. Então veja bem como uma pessoa que se conduz com humildade se torna de facto alguém relevante na sociedade. Quantos e quantos líderes nós conhecemos que às vezes convivemos com eles e depois pensamos, mas como é que esta pessoa tem tanto destaque e é uma pessoa tão simples, uma pessoa tão acessível, uma pessoa tão simpática? E verificamos que aquelas pessoas que são arrogantes, pessoas que são de facto orgulhosas, normalmente não duram muito tempo na liderança. Porque as pessoas não querem conviver com eles. E como diz o texto bíblico, Deus é quem resiste aos orgulhosos. O próprio Jesus incentivou este ensino dizendo: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. O livro de Provérbios, no capítulo 16, agora, no verso 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Este é, de facto, mais um texto que é claro e, ao mesmo tempo, é um texto que vale a pena aplicar na nossa vida. Você pode fazer planos que quiser, sonhar em ter uma casa nova, em ter um trabalho novo, ganhar mais salário, comprar um carro, casar, ter filhos. Mas se você faz os planos sem que seja em sintonia com a vontade de Deus, é uma frustração. Agora, a resposta certa vem dos lábios de Deus. Ou seja, se vamos comprar esta casa ou se vamos comprar aquela, se vamos casar com esta pessoa ou casar com aquela, se vamos entrar neste projeto ou entrar naquele, deve depender da orientação de Deus.
deve depender, como diz aqui o texto de Provérbios, dos lábios do Senhor. Então isto faz com que eu tenha que ter um relacionamento íntimo e estreito com Deus. Se eu não conheço a voz de Deus, se eu não conheço a vontade de Deus para a minha vida, como é que eu posso fazer planos corretos? A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você quer fazer planos com sucesso? Quer desenvolver projetos onde vai alcançar vitória? Então, primeiro o que você tem de fazer é ouvir a voz de Deus. Comece por orar. Comece por pedir a Deus orientação e deixe Deus falar ao seu coração. Agora você pergunta-me, mas Paulo, como é que Deus fala? Eu preciso de ouvir Deus neste projeto. Como é que Deus fala? Eu quero deixar-lhe algumas referências para você ouvir a voz de Deus. Primeiro você manifesta o seu desejo a Deus. Primeiro passo. Você ora dizendo, Senhor, Tu conheces o meu desejo do meu coração, eu gostaria de fazer este projeto, mas eu quero ouvir a Tua voz. Então disponibilize-se para ouvir. Segundo passo, primeiro apresente o projeto a Deus. Segundo passo, disponibilize-se para ouvir a voz de Deus. Depois ouça a voz do seu coração. Deus vai falar ao seu coração. Terceiro passo. Quarto passo, procure uma resposta na Bíblia. Se você sente na parte de Deus, que é da parte de Deus, determinado projeto, peça a Deus, Deus manifesta-me pela Tua palavra, de acordo com a Tua palavra, um texto bíblico onde eu possa ver a Tua vontade. E isto tem sido a minha experiência. Deus normalmente quando fala ao nosso coração, e eu peço, Deus mostra na Tua palavra um texto bíblico que confirme isto que eu estou a sentir, Deus normalmente mostra. Então, não se precipite. É um quinto passo importante neste processo. Não se precipite. Então, primeiro passo, confesse a Deus o desejo do seu coração. Segundo passo, esteja disponível para ouvir a voz de Deus. Terceiro passo, ouça a voz de Deus no seu coração. Quarto passo, então, ouça a palavra de Deus. Peça a Deus que Ele revele na sua palavra aquilo que é a sua vontade. E quinto passo, não se precipite. Então é assim que nós ouvimos a voz de Deus. E aí então podemos fazer projetos seguros. Não quer dizer que não tenham dificuldades. Não quer dizer que não vão ser projetos árduos, trabalhosos. São, muitas vezes. Porque há inimigos que não querem que nós possamos alcançar os projetos. Mas, no entanto, se vêm de Deus, são caminhos retos. Esse é o projeto que vale a pena nós vivermos. O verso 2 aqui do livro de Provérbios, do capítulo 16, diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Mais uma vez, reforça este texto, reforça o que vem no verso anterior. Não sei se repara, estão ligados estes dois versos, ainda que nós lemos-los separados. Então, se por um lado nós fazemos planos, por outro lado o caminho reto vem do Senhor, por outro lado o caminho que nós trilhamos aos nossos olhos parecem corretos, mas é Deus quem pesa os espíritos. Então é necessário que nós tenhamos muita atenção ao caminho que nós estamos a trilhar. Possamos sondar o nosso coração, as nossas motivações para nos envolvermos nos projetos que estamos a envolver. O verso 13 ainda diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Veja bem a conclusão destes 3 versos aqui, no verso 3, confia ao Senhor as tuas obras, ou seja, entrega nas mãos de Deus os teus planos. Deixa que seja Deus a conduzir os teus planos. Diz a Deus, Deus, está aqui os meus planos nas tuas mãos, faz tu o que achares mais conveniente. Quando nós fazemos isso, de facto Deus intervém. E é Deus quem mostra o caminho que nós devemos trilhar. E esses planos são de facto planos de paz, planos de bondade, de esperança que Deus quer trazer à nossa vida. O verso 4 ainda diz: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Mais uma vez aqui temos a manifestação do coração de Deus. Deus é um Deus de misericórdia. Deus não tem prazer que o homem se perca. Deus não tem prazer em que o homem seja punido. Não, de facto não tem. É por isso mesmo que ele diz que o temor do Senhor evita o mal. Nós, ao temermos a Deus, podemos caminhar num caminho que vale a pena ser vivido, um caminho que nos leva à paz, um caminho que nos leva à segurança, porque é o caminho do Senhor.
A nossa culpa aqui, que também é manifestada neste texto bíblico, ela é removida por meio de Jesus Cristo. Foi Ele, de facto, que manifestou a maior expressão do amor e da misericórdia de Deus para conosco. É Ele quem nos livra e nos dá, de facto, a salvação. Por isso o próprio Senhor nos afirma: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Esta é uma declaração poderosa. Nós só somos realmente livres quando somos libertos de nós próprios. Nós pensávamos que com o 25 de Abril alcançaríamos a liberdade. Depois veio a tirania da anarquia, veio a tirania da política e agora somos escravos do ter. Muitas vezes nós não nos apercebemos como estamos aprisionados. Estamos aprisionados pelos nossos créditos bancários, estamos aprisionados pelo nosso desejo de ter, estamos aprisionados porque nos endividamos com a banca, estamos aprisionados porque não temos liberdade para viver uma vida tranquila. Temos de trabalhar. Para quê? Para poder ter. Então precisamos de ser livres. E para ser livres, verdadeiramente livres, só Deus nos pode libertar. Quando Deus nos libertar do nosso eu, do nosso desejo de ter, da nossa insatisfação pessoal, para Ele trazer ao nosso coração a satisfação, a liberdade, o perdão, para Ele de facto nos trazer essa paz que só Deus pode dar, então aí experimentamos a verdadeira liberdade. Só Deus pode trazer essa liberdade ao nosso coração. O verso 7 deste livro de Provérbios ainda continua a ensinar e a dizer: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Veja bem esta afirmação. Quando o homem caminha nos caminhos de Deus, Deus reconcilia, Deus traz a paz. É Deus quem faz esta obra, não nós. Melhor é um pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Isto é uma alerta para cada um de nós. Nós pensamos, como o povo português, que com os esquemas nós sempre vamos nos safar. Com os esquemas é que nós conseguimos lidar com as situações. Vamos tentar aqui dar a volta à lei, fazer ali, fazer acolá. E o que o texto bíblico está a dizer é melhor ter pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Mais cedo ou mais tarde, isso nos vai ser cobrado. Isso nos vai custar muito, muito caro. Mas passemos agora ao verso 9, e o verso 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Continua ainda dentro da mesma lógica que nós começámos este programa. Vemos aqui os planos. O homem traça o seu caminho, acha que tem sabedoria suficiente para conduzir, para alcançar, para fazer, para projetar. Mas o que o texto bíblico diz é de facto lindo. Veja, Deus diz: o Senhor lhe dirige os passos. Eu não sei se consigo já aconteceu. Quando nós nos dispomos nas mãos de Deus, nós queremos alcançar determinado projeto. E parece que cada vez que caminhamos, estamos cada vez mais longe daquele objetivo. Parece que os nossos passos estão-se a dirigir num sentido completamente diferente daquele que nós tínhamos projetado. E muitas vezes, quando chegamos ao fim, alcançamos muito mais do que aquilo que nós tínhamos pensado ou até pedido. Porquê? Porque Deus dirige os nossos passos. Nós podemos fazer planos, nós podemos fazer projetos, mas é Deus quem dirige os nossos passos. Se nós permitirmos isso na nossa vida, você vai ver que alcança os objetivos que tem para si muito melhor, muito mais depressa, com muito mais qualidade. Sabe porquê? Porque é Deus quem dirige os seus passos. É por isso que o apóstolo Paulo poderia dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele deixava Deus dirigir os seus passos. Ele planeava, ele tinha desejos, tanto que ele escreve nas suas cartas a dizer: eu desejava ir até Espanha, eu queria ir a Roma, eu queria ir a este lugar e àquele lugar. Mas a determinada altura ele perguntava a Deus: Deus, posso ir a este sítio? E a palavra de Deus era muito clara, que Deus ou dava autorização ou impedia. E o apóstolo Paulo era suficientemente flexível para ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Deixava Deus dirigir os seus passos. Por isso ele pode chegar ao final da sua vida e dizer exatamente isso: posso tudo naquele que me fortalece. É de facto belo
ver estas palavras escritas na Bíblia. O verso 10 ainda nos diz: nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgride, pois a sua boca. Aqui temos um líder, a importância da liderança, seja ela política, seja ela desportiva, religiosa, empresarial. É importante que o líder saiba tomar decisões. E a importância de tomar decisões corretas tem a ver com outros conselhos que o próprio Salomão já deu neste livro, que é, por exemplo, na multidão de conselhos há sabedoria. Se não houver sábia liderança, o povo perece. E aqui temos um outro conselho dado aos líderes, que é a decisão tomada com autoridade. Ou seja, a pessoa informou-se, viu todos os prismas, pesou as consequências, os prós e os contras e tomou então uma decisão que é de facto uma decisão bem balizada, bem fundamentada, capaz de prever os percalços de caminho e por isso mesmo é uma decisão autorizada, uma decisão com autoridade. Então isto é um conselho fundamental para a liderança. Como seria importante se os nossos governantes, os nossos líderes, tomassem estas decisões sábias, decisões com autoridade, decisões que não são precipitadas, decisões que levam em conta os estudos feitos nas determinadas áreas e que levam em conta as consequências desses mesmos estudos e também as opiniões até das minorias, que apesar de serem minorias nem sempre são para ser desprezadas. Infelizmente às vezes pensamos que a maioria é que tem sempre razão, quando na realidade não é assim. Às vezes nem sempre a maioria tem razão. Por vezes a maioria está errada e é necessário de facto ousadia, coragem para tomar a decisão certa, mesmo quando a maioria quer uma decisão num outro sentido. Aqui tem a ver com a autoridade. Como seria importante que de facto os nossos líderes, essencialmente os líderes políticos, tivessem a capacidade de tomar decisões não só a pensar nos votos, mas a pensar no bem do povo. Não só a pensar nas próximas eleições, mas medidas que fossem tomadas a médio e longo prazo e os governos que viessem a seguir soubessem respeitar as boas decisões que já foram tomadas. É vergonhoso ver que quando um governo toma posse, desfaz quase todo o trabalho, até algum dele bem feito, do governo anterior. Isto é vergonhoso porque são milhares e milhares de euros que são muitas vezes lançados fora. Obras que são começadas e depois são paradas. Obras que são iniciadas e depois não vão avante. Estudos que foram feitos, gastaram-se milhares de euros em pesquisa e fica tudo em stand-by simplesmente porque mudou o governo. E isto é vergonhoso na nossa nação. Necessitaríamos de líderes que não se sentissem intimidados, que não se sentissem postos em causa simplesmente porque aproveitaram aquilo que de bom foi feito por governos anteriores. Deveríamos pensar no benefício do povo e não só nos votos que cada partido vai ganhar nas próximas eleições. Então é necessário que os líderes que tomem decisões baseadas na autoridade, baseados numa responsabilidade, sabendo qual é o benefício do povo e não só o seu próprio benefício político ou partidário. Mas continuando aqui no verso 11, vemos então o texto bíblico a continuar a dar orientações. Peso e balança justa pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Agora temos aqui conselhos para os empresários. É necessário que as empresas sejam geridas com justiça, pensando nos seus clientes. E dessa forma a empresa vai ganhar nome, vai ganhar de facto reconhecimento porque é uma empresa justa e é uma empresa fiável. O verso 12 continua: a prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios dos justos são contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba procede à ruína e a altivez de espírito, a queda.
Temos aqui textos realmente fundamentais para o nosso dia-a-dia. Veja a forma como nos devemos conduzir, com humildade. E o verso 19 diz: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir os despojos com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio do coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o final são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.